E assim, e oficialmente iniciado este terceiro e último webinar do ED Comunicar, dou novamente as boas-vindas, e a vossa disponibilidade para aqui estarem. Nós hoje vamos ter aqui um bocadinho, uma cara diferente, pelo menos. Normalmente quem costuma estar aqui comigo neste papel de anfitriões sou eu, a Daniela e o Vinícius da ONG DEPAR. Continuamos com a Par como anfitriã, mas desta vez vai estar a Inês também aqui a acompanhar-nos, por impossibilidade, por alguns percalços que aconteceram pelo caminho, não é, Inês? São alguns percalços, mas damos a volta por cima, sem problema. Obrigada também pela tua disponibilidade. Portanto, nós vamos estar aqui convosco a moderar a discussão, o debate e aqui a perceber um bocadinho quais são os impactos do trabalho entre diferentes setores para a cidadania global. O que é que a cidadania importa, nos vários setores de trabalho. E como é habitual para quem está aqui connosco pela primeira vez, alguns de vocês acredito que já aqui tenham ouvido a minha ladainha inicial, mas nós trazemos sempre aqui um bocadinho da contextualização do que é o projeto ED Comunicar, do conhecimento para a mobilização. Por essa razão, vou partilhar aqui convosco o ecrã, em que vocês vão poder ver um bocadinho os vários aspectos que o projeto ED Comunicar nos tem trazido ao longo destes meses, destes quase 2 anos que tem estado a tratar. E no fundo, os objetivos deste projeto passam precisamente por aumentar e dar visibilidade à EDCG, aumentar a visibilidade, o conhecimento e o reconhecimento deste setor da educação para o desenvolvimento e cidadania global em Portugal e criar espaços de apropriação por parte de todos os atores do desenvolvimento. E isto acontece em 6 temas, sendo eles a pobreza e desigualdades, a cidadania global, justiça social, a paz, interdependências e globalização e o desenvolvimento. São estes 6 temas que nós nos temos focado. Entretanto, temos tido a produção de vários recursos. Neste momento já estão disponíveis 13 estudos. Aqui estão disponibilizados 2, mas já temos o terceiro que foi lançado muito recentemente. A partir destes estudos, são criadas as fichas informativas, que também já estão disponíveis. E as respectivas infografias que fazem a ligação com cada estudo. E depois, sendo esta a parte, e os vídeos também, temos depois aqui, vamos falar um bocadinho dos vários vídeos que já têm sido produzidos, um deles, o vídeo zero do que é a DCG, o vídeo da pobreza e desigualdades e do vídeo da justiça social que já estão disponíveis. Para além desta parte de partilha de informação, temos também a parte da visibilidade, em que conta com estes webinars. Este é o último, portanto, neste momento já não vale a pena fazer inscrição, porque temos o último webinar a acontecer. Temos também produzido uma série de podcasts. Neste momento estão aqui 3 disponíveis com a Yara, o Miguel e o Raul Manarte, mas também já temos outros 2, já temos 5 episódios lançados no total, desde há 3 meses para cá. E temos também a nossa newsletter, onde vão ser anunciados todos os produtos que vão sendo lançados agora nestes próximos meses. Pronto, e podem encontrar todos estes recursos no nosso site. No fundo, é a apresentação do projeto. Tem uma componente de produção de conhecimento e uma componente de divulgação e disseminação deste conhecimento. E sendo esta a apresentação geral do projeto, nós hoje vamos focar precisamente no tema do webinar, e o tema é, como já disse, os impactos do trabalho entre diferentes setores para a cidadania global, e trazemos aqui um pequeno quebra-gelo que queríamos partilhar com todas as pessoas que estão aqui a participar. Nós vamos utilizar as enquetes do Zoom, portanto as perguntas vão aparecer nos vossos ecrãs. E no fundo, este quebra-gelo chama-se a EDCG nas profissões. O objetivo vai aparecer a pergunta, em que é uma característica que pode ser aplicada a uma profissão em específico. E aqui é tentar perceber qual é que é a profissão mais adequada a que aquela característica se adequa. Portanto, eu vou iniciar a enquete. Acredito que já esteja a aparecer no vosso ecrã. Portanto, são 4 perguntinhas.
A primeira sobre a questão da consciência ambiental, defesa de mudança, a segunda sobre a defesa de mudanças positivas, qual é que é a profissão que mais se adequa, competências culturais, o tipo de competências que depois são especificadas à frente e que eu pedia um bocadinho para poderem ler, e também sobre o consumo ético. E aqui vou dar aqui 2 minutinhos. E como é que se responde? Ah, já sei, ok. Desculpa. Ok. Se tiverem também alguma pergunta que eu possa ajudar daqui deste lado, também podem fazer. Já temos a primeira participante aqui que já respondeu a tudo. Ah, Eu vou experimentar aqui de outra maneira, porque eu acho que os nossos participantes não estão a conseguir. agora sim. A Carlota, o Vítor, o Carlos, a Inês, agora se calhar conseguem participar. Agora já consigo, sim. Estava só aqui a observar as respostas, mas agora já posso contribuir também. Acho que é esta aqui a solução. E assim também conseguimos ter mais respostas. Temos 16 participantes, 10 já responderam. Faltam-nos três respostas. Não sei se há alguém que não queira responder. 14, 15. Não sei, nós tivemos o Zé Luís Monteiro que entrou agora. Não sei se está. Já ah, respondi. já está respondido? Muito Sim. bem, obrigada. E pronto, temos as 16 perguntas, as 16 participações. Vou encerrar e vamos partilhar os resultados. Nós, no fundo, pronto, a primeira acho que era muito fácil. Não sei se quiserem depois também fazer algum comentário, estejam à vontade. Os microfones têm uma sessão semi-formal, portanto, se quiserem dizer alguma coisa em relação à consciência ambiental e, em específico, à adoção de práticas amigas do ambiente, como a otimização de rotas, toda a gente concordou que é uma competência que pode ser vista por um camionista. Na segunda pergunta, em que falamos de defesas de mudanças positivas, em que quem é que as pode causar, que pode dar destaque a histórias inspiradoras de organizações que trabalham para encontrar soluções. Aqui temos o jornalista, também temos o professor e a professora. Eu acho que há aqui certas profissões que podem ser muito transversais, mas aqui neste caso era específico para os e as jornalistas. Em relação às competências culturais, reconhecer e respeitar diferentes crenças e culturas na prática de cuidados, e aqui dava algumas dicas para ajudar os profissionais a prestar cuidados mais eficazes. Também aqui toda a gente concordou que seria para um médico ou uma médica.
E no fim, esta última teve aqui alguma. Não foi tão unânime em relação ao consumo ético, em que se pode promover um consumo ético informando-se dos produtos de comércio justo, e que aqui colocar um empregado de caixa ou um empregado de uma organização da sociedade civil. Sinceramente, na minha opinião, qualquer uma das perguntas se podiam enquadrar num empregado de uma organização da sociedade civil. Portanto, elas são questões todas elas muito discutíveis, mas no fundo isto serve para nos dar aqui o mote da nossa conversa, porque nós trazemos um painel de convidados que a Inês vai passar a apresentar, que nos traz vários setores de trabalho. E estes vários setores de trabalho, no fundo, como é que estes setores de trabalho acharam que foram ou não impactados pelo projeto do ED Comunicar. Portanto, Inês, passo-te a palavra. Bem, Bia, obrigada aqui por esta enquete inicial. Antes de mais, também apresentar-me aqui, o meu nome é Inês Coelho, não tenho acompanhado os webinars em direto, tenho acompanhado um bocadinho a posteriori, e portanto, para alguns de vocês, como a Beatriz disse no início, eu sou uma cara nova, mas venho aqui fazer o meu papel, ou tentar fazer o papel dos meus colegas, porque também eu trabalho na Associação Par Respostas Sociais, como gestora de projetos. Mas pronto, vamos realmente a quem interessa neste webinar. E temos connosco 4 convidados e convidadas. Para ser aqui um bocadinho mais justa, apresentando-os por ordem alfabética, temos connosco o Carlos Soares, que tem como formação de base o design pela Universidade de Aveiro e que tem trabalhado em várias vertentes, desde o design, motion graphics, à pós-produção de vídeo e edição, e tem sido responsável pela realização e animação dos vídeos deste projeto É de Comunicar. Depois temos a Carlota Quintão, que é socióloga, licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pós-graduada em Políticas Sociais. É também investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e membro fundador e dirigente da A3S. É uma associação não lucrativa que tem como missão promover a economia social e solidária em prol da construção de alternativas mais justas, participativas e inclusivas. No âmbito deste projeto, tem sido, juntamente com a Joana Marques, a responsável pela realização dos estudos em nome da Associação A3S. Depois temos também a Inês Silva, que é a designer, ou que tem sido a designer das infografias, e que concluiu os seus estudos em design gráfico e multimédia pela Escola Superior de Arte e Design de Caldas de Rainha, das Caldas da Rainha, aliás. Iniciou sua carreira como designer gráfica freelancer e desde então tem trabalhado também em várias empresas, marcas e ONGs. Por último, mas não menos importante, temos connosco o Vítor Alvito, licenciado em Ciências da Comunicação pela nova FSH, foi jornalista de TV e rádio durante cerca de 14 anos e há 2 anos que trabalha na WLP como consultor de comunicação, dedicado sobretudo ao ensino superior. No âmbito deste projeto, tem sido assessor de comunicação e tem feito a ponte entre o ED Comunicar e os órgãos de comunicação social onde os artigos de opinião têm sido lançados. Não sei se falta alguma informação que quererão acrescentar, mas também vamos ter a oportunidade para falar um bocadinho mais informalmente, se alguma coisa nos tiver escapado. Eu vou lançar aqui uma pergunta, peço que depois respondam aqui um bocadinho talvez por esta ordem ou como vos prazer, mas deixar claro que a pergunta será um bocadinho transversal a todos os convidados. E a pergunta que vos trazemos hoje é: de que forma é que trabalhar no projeto É de Comunicar fez diferença na abordagem ao trabalho que realizam no dia a dia e também, não só a nível profissional, mas a nível pessoal? Não sei se algum corajoso ou corajosa quer tomar a palavra, senão sugeria eventualmente aqui à Inês Silva que pudesse partilhar um bocadinho a sua perspectiva em relação a esta questão. Olá a todos, eu acho que vou começar a ser a primeira. É assim, eu acho que uma coisa que foi muito boa trabalhar nestes estudos foi ter acesso à informação já tão trabalhada, já tão mastigada, que de outra maneira se calhar não ia ter acesso. E uma coisa interessante é que nós designers muitas vezes temos que pegar em muita informação e conseguir tirar dela o sumo e tornar esse sumo atrativo e claro para quem o for consumir. Então, eu estou a ter que fazer esse processo de transformação. Foi bom para mim porque tive que entender o que ali estava e tive que conseguir
encontrar os epicentros daquilo que era realmente mais relevante e, e dar um ar gráfico e visual a ideias abstratas, a ideias que muitas vezes não associamos nenhuma imagem, mas que, pronto, nós criamos as imagens muitas vezes de coisas que à partida ninguém imaginava nada e que depois a pessoa final, ao receber o material que nós criamos, já tem um trabalho mais fácil de absorver, por assim dizer. Então senti que fiz esse papel de transformar limões em limonada. Portanto, foi interessante e acho que fiquei mais informada e também com mais interesse sobre os temas, e estou curiosa também pelos que ainda vão agora ser lançados. E acho que é isso, não sei se há mais alguma coisa que poderia dizer, mas penso que é isso. Inês, obrigada pela tua partilha. Também convido a todas as pessoas convidadas e participantes deste webinar, se tiverem assim, alguma questão que gostassem de colocar a algum dos convidados ou convidadas, o fossem fazendo pelo chat, depois teremos também um momento para debate neste sentido. Mas obrigada, Inês. Se calhar agora convido aqui o Vítor a partilhar um bocadinho a sua perspectiva. Olá, boa tarde. Eu acho que partilho aqui um pouco o que diz a Inês, ou seja, uma grande vantagem de trabalhar neste projeto é eu ter acesso a essa informação. Eu venho de 14 anos, lá está, de jornalismo, portanto tinha o outro lado, e ter acesso aqui a essa informação em bruto traz vantagens. O que é que estar integrado com as mãos na massa, digamos assim, neste projeto também traz? É a clara consciência de que há muito trabalho de comunicação a fazer, que é mostrar o que é que está a ser feito nesta área e que muita gente não sabe. Eu aqui tenho reunido, uma das vezes lembro de ter reunido com a Carlota e temos aqui alguma divergência. Eu acho que o que falta nestes projetos é ação. Mostrar que o que está a ser feito é em concreto. No webinar anterior falavam muito na necessidade das pessoas pensarem, de continuar a pensar sobre o que é que falta fazer no que toca à educação, para o desenvolvimento, para a cidadania. Eu acho que mais do que de pôr as pessoas a pensar, é preciso pôr as pessoas a fazer e é preciso mostrar o que é que está a ser feito. Eu acho que isso continua a faltar muito. Eu, por exemplo, no meu caso, enquanto jornalista, eu tive destacado na Guiné para acompanhar o que é que estava a ser feito no terreno por várias organizações. Estive também na Grécia com os refugiados e notei isto na altura em que tentei marcar as entrevistas, uma clara diferença entre o que é a estrutura das organizações com quem nós falamos e tentamos marcar, e é muito mais difícil marcar reportagem. Depois, quando nós chegamos ao terreno e conseguimos finalmente estar lá e ver o que é que se passa, quem está no terreno diz-nos nós não temos tanta visibilidade, muitas das vezes não conseguimos mostrar aquilo que estamos a fazer. Eu acho que agora estar aqui neste projeto traz-me ainda mais aquela consciência de que é preciso comunicar o que se faz, porque para quem precisa há sempre aquela noção de que nós estamos fartos que as pessoas pensem e arranjem e pensem em soluções e levem os outros a pensar, não, nós precisamos de ação, e ação rápida, porque senão não saímos do mesmo sítio. Eu acho que isto me trouxe mesmo essa noção, e na Guiné então isso foi muito claro. As pessoas que entrevistei, e eu acompanhei, tive com o Instituto Marquês de Valflor muito dedicado naquele caso à saúde, e todos diziam, nós precisamos que nos ajudem, precisamos que haja uma ação concreta, porque grupos de trabalho, peritos a estudar, isso há muito. Pessoas a trabalhar, se calhar não há tanto, e não se sabe aquilo que se faz e que é preciso fazer. Obrigada, Vítor, pelo contributo. Se calhar deixava só aqui uma pergunta mais a nível pessoal. Sentes que há alguma coisa que tenha impactado diretamente com este trabalho? Aqui, neste em concreto, foi juntar a minha realidade passada enquanto jornalista e ver esse trabalho agora aqui mais em dados compilados. O que é que eu acho que me fez falta? Foram dados concretos que me mostrem que é preciso ir mais além nestes casos. E que, possivelmente, a sociedade ainda não tem muito conhecimento das ações de desenvolvimento e de cidadania. Temos muito a noção de que
sim, estamos todos neste evoluir, mas se calhar não estamos propriamente a ir todos na mesma velocidade, o que também pode ser normal, não é isso que está em questão. Obrigada pela partilha. Passando aqui a palavra à Carlota. Carlota, queres nos dar aqui um bocadinho também da tua ideia em relação a esta questão? Sim, sim. Uma primeira coisa é que estes estudos foram absolutamente transformadores do ponto de vista pessoal, para mim e para a Joana, que estamos aqui em equipa, mas obviamente do ponto de vista pessoal falarei só por mim, mas sei que ela partilha, mas não sei se partilha a mesma profundidade. Foram profundamente transformadores por várias ordens de razão. E para mim não é assim tão fácil distinguir o que é a profissão do que é a dimensão pessoal, uma vez que aquilo que eu faço profissionalmente está sempre ancorado numa militância indissociável, digamos assim. Mas vou tentar nomear ou enumerar, melhor dizendo, algumas das transformações que os estudos nos trouxeram. E implicações também do ponto de vista pessoal. Uma delas, e talvez uma das mais profundas, seja a proposta de abordagem, a metodologia, digamos assim. Foi colocar em prática, primeiro, conhecer mais aprofundadamente o que é a educação para o desenvolvimento e a cidadania global, e a partir daquele conjunto de princípios colocá-los em prática naquilo que é uma atividade de reflexão, que é um estudo, não é? E, portanto, neste caso, e o Vítor falou nisso, não se trata de estudos num sentido clássico, convencional, de qualquer outro estudo que vai buscar dados, vai fazer entrevistas, vai atualizar. Tratava-se, sobretudo, de tentar olhar para os temas e comunicá-los numa perspectiva de educação para o desenvolvimento, ou seja, fazer um itinerário de aprendizagem, de questionamento, mais do que dar respostas. Daí que ao Vítor faltam os dados, não é? E, portanto, há aqui uma dificuldade de transmitir o que é este campo da educação para o desenvolvimento e a cidadania global, porque é um campo dificilmente objetivável. É um campo de software, não é? É como é que isto funciona, não é hardware que se colocam aqui caixas e vai dando uma forma que se vê, não é? É uma coisa que vem de dentro e que atravessa os temas, é um olhar crítico, não é? Com vários princípios, como vocês sabem. Portanto, foi aprender mais sobre isso e foi o exercício de aplicar na prática e com um objetivo complexo de fazer estudos sobre temas que são extremamente complexos e muitos dos quais têm uma produção de conhecimento gigantesca minuto a minuto, não é? Saem relatórios sobre pobreza, minuto a minuto saem relatórios sobre várias coisas. Portanto, o que é que isto significou? Metodologicamente, vem das ciências sociais e do ativismo, se quiserem, não é? Mas em âncora, em termos de produção de conhecimento das ciências sociais e, portanto, de métodos, etc., com configurações claras. E, portanto, também este olhar e este desafio de fazer estudos formativos, ou seja, nós interpretamos sempre como itinerários de aprendizagem, permitiu-nos também um grande salto, com riscos, evidentemente, e claramente nós olhando para os estudos já produzidos há aspectos obviamente mais fracos e outros mais fortes, mas, ou seja, com riscos, mas foi uma metodologia profundamente, foi sim, processos percursos de fazer os estudos que colocaram em causa as convencionais e ortodoxas metodologias das ciências sociais e fomos buscar inspiração a muitas fontes. Na procura de diversificar linguagens, de ouvir diferentes vozes, de convocar os leitores e as leitoras, de convocar ao exercício a exercícios e a análise crítica, e portanto
os métodos foram também pouco convencionais, não é? Para além da análise documental e bibliográfica, incluíram aqui componentes mais pedagógicas, com exercícios, componentes mais na fronteira com as artes, na fronteira com os movimentos ativistas, enfim. Portanto, também os produtos refletem esse processo e isto tem a ver também com uma dimensão-chave da educação para o desenvolvimento e a cidadania global, que é uma das questões é precisamente questionar a supremacia da academia enquanto produção de conhecimento. E, portanto, também aqui foram transgressões no bom sentido, no sentido de uma maior transdisciplinaridade e desta promessa transdisciplinaridade, que em muito vai afetar, já está a afetar e vai continuar a afetar futuramente os nossos trabalhos. Isso não tenho a menor dúvida que abriu aqui uma porta de exploração incrível. Portanto, muito, muito bom. Portanto, o desafio da transdisciplinaridade, também, só porque acho que já estou a falar há muito tempo, não tenho bem noção, mas o próprio desenho do projeto foi bastante interessante desde a origem que a parceria propôs, quando nos chegou, no sentido de comunicar, digamos assim, não só esta dimensão de produção de conhecimento que a Beatriz falava, mas na dimensão de comunicação. Acho que este projeto tenta fazer aquilo que se devia fazer muito mais e, portanto, também é inspirador para nós no futuro olhar para este desenho de projeto e tentar adaptá-lo a outras, porque nós, na verdade, passamos a vida a fazer trabalhos uns a seguir aos outros, projetos todos finitos, não é? Esta questão do tempo, da temporalidade dos projetos muito curta. E, portanto, passamos de uns para os outros, sem ter tempo de verdadeiramente viver e otimizar e capitalizar não é um termo melhor escolhido, mas enfim, todos perceberão, o esforço que fazemos, não é? E, portanto, daí tirar frutos, não é? Em vez de partir para o próximo estudo ou partir para a próxima consultoria portanto, esta ideia de projeto de procurar comunicar aquilo que já foi feito é também um aspecto muito positivo. E já disse vários, e como ainda faltam falar pessoas e também ouvir as vossas questões, vou-me calar por agora. Obrigada, Carlota. Vamos ter tempo, se for possível, depois de explorar um bocadinho mais. Mas então passo a palavra para o Carlos. Obrigado. Esta questão de remeter para nós a questão do impacto das questões do EDCG, para mim foi um bocadinho curiosa, porque é um bocadinho uma inversão do meu papel quase aqui ficcionalmente aqui no trabalho que fiz do desenvolvimento dos vídeos. Porque, isto já foi também dito, mas pela Inês no início, há uma parte aqui de interpretação e de tentar sintetizar conceitos muito abstratos e tentar comunicá-los visualmente, não é? E isto também implica, ao mesmo tempo, um distanciamento daquilo que estamos a fazer, ou seja, nós não somos quase um veio condutor, mas não temos um papel ativo no conteúdo daquilo que estamos a fazer, mas sim tentar tornar claro todo aquele manancial enorme de informação, pondo-nos um pouco no papel do receptor, o que neste caso específico é difícil de identificar claramente porque é uma coisa difusa. Isto para mim também ajuda a explicar porque é que o impacto destes vídeos, que foi a parte com que trabalhei, o impacto é difícil de medir, porque dificilmente estes vídeos funcionam apenas como algo fechado, ou seja, serão um ponto de partida ou um pretexto para uma discussão mais alargada, ou seja, eles não funcionam sozinhos, funcionam num contexto de discussão e de uma abordagem tal também mais prática de algumas questões, porque muitos dos conceitos acabam por ser abstratos e são uma síntese de algo, são uma espécie de ponta de iceberg, digamos assim. Portanto, para mim é sempre difícil de responder a esta questão. E há aqui uma questão, quando eu estou a tentar fazer este trabalho de transformação de uma coisa noutra mais perceptível, há também um trabalho de tentativa e erro e de sedimentação.
E isto obrigou-me também a voltar a olhar para o guião, olhar para alguns textos, para perceber melhor o que é que algumas coisas, que implicações é que têm, para ser o mais claro possível depois na execução das animações e desse tipo de coisas. Por isso, é difícil de responder. Portanto, há aqui uma questão também pessoal de ter uma visão crítica sobre as coisas e de haver um questionamento crítico sobre tudo, e isto também vai um bocadinho ao encontro de algo que também já foi dito, que é o espírito crítico é fundamental, olhar para as coisas das várias perspectivas e tentar perceber porque é que estamos a receber a informação da maneira que estamos e o que é que está por trás dela e até que ponto é que essa informação já tem algumas condicionantes sobre o que é que está a ser apresentado assim, onde é que nos quer levar. Mas isso também pode ser um bocadinho paralisante, ou seja, a questão de problematização das questões não pode ser dissociada depois da parte da ação ou da parte de como é que as coisas se concretizam. Ou seja, as coisas funcionam como um todo, portanto, eu, na verdade, estou apenas a funcionar numa cadeia de elo, e é difícil ter uma perspectiva ao contrário, não é? Como é que funcionaria ao ser impactado do outro lado. Portanto, no meu caso acabou por funcionar mais como sedimentação de uma série de questões e de sedimentação e também da ligação entre elas, ou seja, como é que essas questões também estão todas interligadas e como é que se podem sistematizar de uma maneira que normalmente no dia a dia acabam por não estar a ser apenas coisas, farrapos soltos de coisas que não parecem ter uma ligação entre elas. Pronto, não foi muito claro, se calhar, na explicação, mas isso também demonstra a dificuldade que é em explicar um bocadinho o impacto que tudo isto tem em termos pessoais e profissionais. Né? Mas pronto, de qualquer maneira, fica ao testemunho. Qualquer questão também estou disponível aqui para o que for preciso. Obrigada, Carlos. De facto, estas questões acabam por ser muito complexas, não é? É uma coisa que acabou por ser apontado porque qualquer um de vocês foi a complexidade e a transformação que este projeto e estes trabalhos acabam por ter em nós, enquanto designers, enquanto investigadores. Portanto, olhar para a EDCG, como a Carlota dizia, e muito bem, a EDCG não é objetificável, não é? É difícil medir o que é de facto isto de educação para a cidadania global e acaba por ser um trabalho muito interessante quando nós conseguimos juntar vários profissionais de diferentes áreas para trabalhar com este propósito, para desconstruir um bocadinho estes temas complexos e conseguir entregá-los à população de uma forma mais simples. Muitas vezes não é para encontrar respostas, mas para levantar questões que eventualmente um dia nos levarão a respostas. E, portanto, este olhar crítico é sempre importante e é um trabalho que eu acho que vai ser muito... não digo para sempre, porque para sempre traz aqui uma perspectiva um bocadinho pessimista, mas acaba por ser necessário e agradecer também aqui o vosso contributo neste projeto, porque acho que conseguimos semear aqui algumas coisinhas que depois terão fruto futuramente. Queria abrir agora o debate para os participantes, não sei se quando a intervenção dos vários convidados e convidadas surgiu alguma dúvida, alguma questão, alguma partilha que também gostassem de fazer. Agora é o momento. Não sei se alguém gostasse também de dar um bocadinho a sua perspectiva enquanto profissional de outra organização, o seu olhar aqui um bocadinho em relação à EDCG, àquilo que foi sendo dito ao longo destas intervenções. Está tudo sem palavras. É bom sinal, às vezes é bom sinal. Beatriz, não sei se queres acrescentar alguma coisa também àquilo que foi sendo dito. Eu talvez pudesse acrescentar desde já uma coisa, que é Boa. eu falei no desenho de projeto e enquanto aprendizagem, e estamos aqui precisamente os colaboradores, digamos assim, externos do projeto, não é? As várias áreas disciplinares. Eu penso que depois desta experiência, uma das grandes aprendizagens é que eu acho que podemos tentar ir mais longe. Fico claramente com esse desafio de podermos desenhar num futuro próximo um projeto em que dê mais tempo e geralmente também mais recursos, não é? Todos sabemos,
por falar em militâncias e por falar em projetos financiados, mas para que precisamente um Vítor, uma Carlota, um Carlos, uma Inês tenham mais tempo em conjunto, para que precisamente esta questão que sempre nos prendeu desde o início, como é que se comunicam conceitos complexos e abstratos, cheios de história, de sentidos, de significados, em que nós temos que tentar decompor e tentar transmitir isso e tentar que o leitor faça de alguma maneira esse caminho também de pensar por si próprio esses conteúdos, e portanto é realmente um desafio que não é só nosso, não é? É da época em que vivemos, a complexidade é um desafio da época em que vivemos, mas avançar na transdisciplinaridade e, portanto, que um desenho do projeto futuro possa ter também mais tempo de cruzamento das nossas linguagens, para que haja mais do que uma oportunidade quando tivemos com o Vítor a falar, também falamos uma vez com o Carlos, várias vezes com a Inês, mas digamos que haja essa hibridez e essa contaminação positiva de áreas e linguagens para que precisamente possa florescer isto que nós dizemos que é preciso e que não existe, não é? Que vocês disseram e que ainda existe pouco. E que é como é que podemos tentar comunicar as coisas complexas de uma forma mais rápida e mais simples. E para isso precisamos de horas a conversar, todos juntos. E precisamos que não haja sempre uma guilhotina de que tempo é dinheiro, porque senão estamos sempre presos nessa reprodução. Obrigada, Carlota. Infelizmente, quem trabalha nesta área sabe que muitas vezes é uma luta contra o tempo contínua, não é? Nós temos sempre muita pressa para acabar, porque há prazos a cumprir, e acaba por ser aqui uma ginástica muito difícil, principalmente quando se trata de assuntos tão complexos e tão difícil de desconstrução, como estes que foram os estudos do projeto É de Comunicar. Mas pode ser que um dia consigamos, de facto, desenhar um projeto com essa longitudinalidade e duração no tempo. Obrigada pela partilha. Eu, se calhar, e se nenhum dos participantes, entretanto, tiver alguma questão a colocar ao painel, eu ia aproveitar aqui o tempo que ainda temos para colocar quase a questão da praxe que nós costumamos fazer nos nossos podcasts. Nós já temos 5 episódios lançados, vamos lançar para a próxima semana o sexto episódio da série de podcasts. E quando nós falamos, porque também tratamos com diretores de ONGs que praticam advocacy, tratamos com ativistas, com várias entidades que também traziam um bocadinho daquilo que é o trabalho deles e de que forma é que eles sentem que impacta a cidadania, pronto, que impacto é que pode ou não ter para a cidadania global e com a cidadania global, o trabalho que eles fazem. E fazíamos sempre esta pergunta no final, que é, num mundo em que os projetos da EDCG, no mundo ideal, se este projeto atingisse plenamente o resultado a que se propõe, o objetivo de uma sociedade, um país em Portugal, em que toda a gente reconhece este setor, em que toda a gente reconhece os trabalhos, não só este projeto, mas todos os projetos da EDCG que têm sido feitos pelas várias organizações, como é que seria este mundo? Qual é que é aqui a utopia que se pretende atingir? E agora, posto pronto, na própria profissão que cada um de vocês desempenha, não só com este projeto, mas com os vossos trabalhos. Qual é que é aqui o mundo ideal em que esta cidadania global realmente existe e é aplicada e é praticada, como vocês disseram várias vezes, que faz tanta falta? É uma pergunta muito difícil. A cara da Carlota diz que sim, mas como é que, pronto, aqui a ideia é como é que seria este mundo ideal para vocês? Eu acho que, acima de tudo, se fosse nesse mundo ideal, nós não estaríamos aqui. Era sinal que este problema não existiria, certamente não estaríamos a falar dele. Portanto, isso diz muito. Agora, a questão é o que é que podemos fazer, ou o que é possível fazer, cada um de nós, ou todos em conjunto, para
Chegar a esse mundo ideal é complicado, diria quase impossível, lá está, seria uma utopia, mas pelo menos torná-lo um pouco melhor do que é hoje em dia. Sim, correndo o risco de reproduzir a dificuldade que acabamos de falar, uma das maiores aprendizagens do estudo da paz é, o paradoxo, não é? É um paradoxo constante, porque quando uma determinada perspectiva se institucionaliza, basta chegar à institucionalização que já outras perspectivas críticas estão a surgir. E isso é um sinal de vitalidade das sociedades, do pensamento crítico, não é? Portanto, há sempre uma tensão entre a institucionalização e o desejo de institucionalizarmos, de irmos mais longe, sermos mais reconhecidos. A partir do momento em que somos reconhecidos e começa a ser o padrão, todo o desvio ao padrão e à norma começa a ser, não é? Uma alternativa crítica. Portanto, diria que um mundo mais equilibrado seria um mundo onde a perspectiva da EDCG consegue exatamente fazer estes equilíbrios, não é? Ou pelo menos não deixar que estes equilíbrios se desequilibrem demasiado, digamos assim. Eu penso que, se calhar, a minha resposta vai ser muito simplista, mas eu penso que uma característica do mundo ideal seria todos terem as mesmas oportunidades, porque vivemos num mundo cheio de condicionantes e às vezes o facto de um jovem nascer num bairro X ou nascer na cidade Y, a vida dele poderá ser completamente diferente por causa das influências, dos amigos, da família que ele tem, das condições que lhe podem dar. Por exemplo, se é uma família que lhe pode dar estudos e formação e que investe no futuro do filho, ou se é uma família que é mais a sobrevivência, não se vai focar noutros aspectos mais profundos. Então, se realmente todos tivessem as mesmas oportunidades e cada um pudesse viver aquilo que queria e não aquilo que tem de viver, mas aquilo que escolhe, eu acho que era uma coisa muito boa. Claro que é muito utópico, não é? Mas se calhar no fundo tudo se resume a isso, todos terem as mesmas oportunidades. Mas não é fácil a pergunta, não é? Ainda, como também já foi referido, isto é um jogo que está continuamente a mudar, como nós próprios também estamos continuamente aquilo que queremos e aquilo que, quer dizer, mas eu já um desejo para um mundo pelo menos melhor, já seria mais do que parece ser o caminho para o qual nos estamos a dirigir em muitos cenários, não é? Ou seja, bastava que algumas coisas fossem mais equilibradas e menos extremadas, não é? Para que as coisas já fossem já fosse algo melhor do que temos agora, não é? Ou seja, de qualquer maneira, há uma questão que também não mencionei antes, que também é interessante neste processo de trabalho e também tem a ver com isto de onde é que queremos chegar, que é para conseguir ilustrar algumas coisas e para que estas sejam entendidas e universais, recorremos muito a preconceitos e a estereótipos e quase algum paternalismo nestas questões. Isso também, há bocado não mencionei isto, mas também é uma questão que para mim me fez continuamente repensar algumas coisas, como é que são representadas, porque o discurso falado tem muitas sutilezas, no das imagens há muito menos, ou seja, é tudo muito mais preto e branco do que nas sutilezas, nas cinzas da fala, por isso é um esforço muito grande e é muito difícil, ou seja, nós próprios também perpetuamos às vezes algumas maneiras de ver as coisas, ao representarmos as coisas graficamente de certa maneira. Portanto, isso também foi também é um processo que não é único deste projeto, mas é uma aprendizagem também longa que é importante. Portanto, também será um contributo, um mundo onde que isto não seja preciso de estarmos
que seja natural, não é? Que não seja preciso questionarmos estas abordagens, seriam muito melhor do que o que temos agora. E é só isto. É muito interessante, Carlos. Eu diria exatamente o contrário. Consigo ver muito mais subtilezas em texto e subtexto do que nas imagens. Cada frase abre-nos outra. Abre-nos aqui uma discussão um bocadinho infinita, não é? Mas, ou seja, no fundo, imagino que, pelo que temos visto, temos todos um bocadinho de abordagens até semelhantes ou desejos semelhantes, mas quando começamos a discutir, as coisas realmente são muito. A maneira como vemos o mundo ou como vemos até o trabalho e estas questões são muito. Não são assim tão consensuais quanto parecem, não é? Ou como é que podemos chegar a atingir certos objetivos? Mas é natural, claro. Exatamente, concordo plenamente. Eu acho que agora surgiu aqui uma. Não vamos ter tempo, infelizmente, para pegar por esta reflexão, mas acho que surgiu aqui uma questão interessante. Quando o Carlos diz esta questão das imagens, de facto, eu ainda não tinha pensado nisto, mas a verdade é que muitas das vezes em texto nós podemos até explicar um bocadinho mais, colocar de alguma forma a nossa perspectiva um bocadinho mais facilmente explanada. Agora, através da imagem, muitas vezes o próprio desenho também pode carregar aqui algum preconceito do ilustrador ou ilustradora, não é? Como é que eu vou desenhar uma mulher, ou como é que eu vou desenhar um homem, como é que eu vou desenhar alguém racionalizado a fazer isto ou aquilo. Ou seja, a imagem também pode carregar aqui estas questões. Digo eu, não sei. Agora também estou a aproveitar um bocadinho aqui a linha de pensamento, porque de facto foi uma reflexão interessante. Bia, eu sei que se calhar eu não era chamada à conversa, mas deixar só aqui o meu contributo para a tua questão. E eu acho que é sem dúvida uma pergunta muito difícil, mas na minha perspectiva, aquilo que falta, e já se vem observando um bocadinho, mas acho que ainda não é o suficiente e nunca é o suficiente, seria eventualmente mais cooperação. Acho que muitas das vezes nós olhamos para as coisas de uma perspectiva um bocadinho individual, e o individualismo leva-nos pouco longe. Acho que falta aqui alguma cooperação em vários sentidos, e portanto a minha resposta à tua questão seria mais e melhor cooperação entre todos. Obrigada, Inês, também pela tua opinião, e ao Vítor, à Carlota, ao Carlos, à Inês, por trazerem um bocadinho daquilo que tem sido o trabalho, esta cooperação também que se criou aqui neste ano e um bocadinho mais de meio que temos vindo a trabalhar. Acho que se tocaram aqui até em vários pontos que fazem ligação com os outros webinars que temos tido. As questões da comunicação que tratámos no primeiro webinar, e as próprias questões da importância da cidadania global na sociedade no geral, que tratámos também no segundo. E pronto, e trazem, acho que foi um bom complemento a esta série de webinars que fizemos aqui com o Ed Comunicar. E só aqui na tentativa de tentar resumir um bocadinho do que é que foi dito, sem querer tirar a palavra a ninguém, não sei se algum dos participantes, das participantes que aqui estão, teria alguma coisa a acrescentar, mas nós agradecemos muito a vossa presença e a vossa colaboração. Mas aqui, resumindo um pouco, achei bastante interessante porque acho que cada um trouxe uma espécie quase de frase que mostra um bocadinho o que é que este projeto tem trazido para a vossa esfera pessoal e profissional. No caso do Carlos, para ele foi muito complicada esta questão, porque ele sempre tratou do trabalho como trata do trabalho como um veio condutor que não tem um papel ativo, e que aqui foi chamado também a participar no projeto, mas que vê este trabalho como uma sedimentação de várias questões e as várias ligações que existem entre estas questões. No fundo, o que ele trouxe para o projeto, no fundo, é só a ponta do iceberg que não pode ser olhada como um fim em si mesmo. Já para a Carlota, para ela a vida pessoal e a vida profissional são indissociáveis, e no fundo o projeto trouxe-lhe
várias transformações a estes dois níveis. Seja nas questões metodológicas que os estudos lhe propuseram, a forma do desenho, daquilo que também que a equipa de projeto lhe propôs realizar, porque no fundo era o objeto mais desafiante de realizar e que de muito este projeto se tem sustentado neste trabalho que a Carlota e que a Joana têm feito e têm trazido e neste enriquecimento que têm trazido. No fundo, também esta aplicação prática que os estudos têm trazido à sua vida, sobre temas sempre muito difíceis, acho que aqui também é uma palavra-chave que se tira desta conversa, é a questão da complexidade, e acho que também tem sido transversal a todos os webinars. E que no fundo, pronto, a própria questão que ela aqui lançou à academia enquanto supremacia da produção do conhecimento. E das várias questões que isto levanta. E gostaria só aqui de acrescentar um ponto da Carlota que ela não, se calhar trouxe, assim ela trouxe, mas que também é muito visível em todos os estudos, que é a questão das temporalidades, de nós não termos tempo às vezes para pensar nas coisas. Mas em contraste, temos depois o Vítor, que nos traz nós não podemos estar sempre a pensar, é preciso comunicar aquilo que se faz, é preciso mostrar aquilo que está a ser feito, é preciso trazer à sociedade o conhecimento das ações do desenvolvimento e da cidadania. E que nem todas as pessoas estão a ir à mesma velocidade, e por isso também este projeto lhe trouxe muito aqui a ideia, a noção, a consciência de que existe muito trabalho de comunicação a realizar, seja na DCG, seja, acredito que ele considere que no próprio setor do desenvolvimento como um todo. E por fim temos a Inês, que traz aqui a sua perspectiva, que o objetivo que ela também trouxe para aqui foi tornar os limões em limonada, e que a forma como tem partilhado do conhecimento que lhe tem sido dado através dos estudos e depois transformar em infografias, no fundo ela traz isto tudo muito... cria informação, cria opiniões muito mais informadas e torna-se muito mais interessada pelos temas, o que no fundo também nos leva aqui, foi um bocadinho o objetivo desta mesa redonda, foi poder aproveitar um bocadinho do trabalho que o projeto tem realizado convosco, e do próprio impacto que isto pode fazer ao nível de trabalho dos vários setores profissionais. Porque no fundo a EDCG não se trabalha só nas organizações, não se trabalha só nas ONGD, não tem de estar só lá, são princípios transversais a todo o ser humano. Que também acaba por ser uma própria conclusão do projeto e de dos vários estudos que têm saído e dos três que ainda estão por vir. Não sei, Inês, se gostarias de acrescentar alguma coisa a esta conclusão. Eu acho que não tenho mesmo mais nada a dizer, foi fantástico. Obrigada por essa conclusão. Obrigada também. E sendo assim, resta-me então despedir. É a última vez que nós estamos a fazer este webinar e agradecemos desde a primeira sessão a participação de quem aqui tem estado assiduamente, de quem só conseguiu assistir a um ou outro, e certamente que também quem vai assistir à gravação também o tem feito e também tem. Com certeza que tem tirado coisas boas destes momentos que temos vivido aqui em conjunto. Não sei se os nossos convidados também teriam alguma coisa para acrescentar em jeito de despedida. Um enorme agradecimento Obrigada, Carlota. por este caminho conjunto. Sem dúvida, foi um grande crescimento. E nós e a parceria, pumba, 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 a crescer, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, então. E agora vou deixar aqui só uma notinha. O nosso estudo das interdependências e globalização está já a sair. A newsletter que eu acredito que aqui toda a gente já tem que ter subscrita, ela saiu segunda-feira com um erro, mas já foi corrigido, já foi enviada com um novo link que podem abrir. Estejam atentos porque muito em breve vamos ter todos os estudos prontos, e esperamos que possa sim fazer a diferença. Nós temos uma última enquete, eu entretanto vou terminar a gravação e mais uma vez deixando os meus agradecimentos.